Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12. Essa semana eu quero reforçar um pouco alguns valores sobre a Igreja de Cristo Jesus, num tempo onde nós temos vivido uma realidade cada vez mais intensa de ataque à igreja. Precisamos aprender e de fato, valorizarmos cada vez mais o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Fique à vontade para se assentar. Coríntios é o texto que vai falar sobre a diversidade, no capítulo 11, a diversidade de dons, habilidades, tarefas que podemos desenvolver para glorificação do Senhor, exaltação do seu nome e desenvolvimento da igreja. O Pai é glorificado quando a igreja se desenvolve. O Senhor Jesus é exaltado quando o corpo de Cristo é fortalecido. Mas também, sobretudo, inclusive, quando eu e você aprendemos a importância de desenvolvermos as nossas habilidades e dons. Você sabia que você possui habilidades e dons? Né? Eu acredito que todos os homens aqui presentes, na infância, geraram em seu coração a expectativa de terem algum dom na área do esporte. Ou não é assim? Quem aqui não cresceu vendo alguns vídeos das Copas, do elenco do seu clube, e ficou admirado com a habilidade, com a capacidade futebolística? Ai, que chique, né? Daquele atleta que você admirava, e quem não sonhou com isso? Graças ao Pai, eu percebi muito cedo que não era para alimentar essa esperança. Né? Deus é bom em todo tempo. Aprendi muito cedo. Né? Mas as mulheres, da mesma forma, figuras especiais, talvez não na área do esporte, mas pessoas que eram admiráveis, que de alguma forma as inspiraram pela habilidade, pela capacidade, pela forma como atuavam numa determinada área. Ainda nesses dias, ainda ontem, na verdade, tive a oportunidade de ver um vídeo sobre Marie Curie. Quem aqui já ouviu falar? Né? Quem é da área da física, né? Quem é da área da química, já deve ter ouvido falar um pouco dessa mulher, que viveu por volta do século XIX, né? Por volta do ano 1870, entre essa faixa aí, e foi capaz de fazer algumas descobertas muito importantes na área da ciência. Descobriu, por exemplo, alguém sabe alguma coisa? Na área da radioatividade, da radiologia. Quem já não se submeteu a um exame de raio-x aqui? Quem aqui já fez exame de raio-x, gente? Bom. Todo mundo, né? A maioria. Uma pessoa que inspirou milhares de homens e mulheres da área da ciência ao longo dos anos. E assim muitos outros nomes, muitas outras pessoas, de alguma forma, serviram de inspiração para nós ao longo da nossa vida e serviram e servirão de inspiração para muitas outras pessoas ao longo da história. Porque, na verdade, nós, de certa forma, procuramos pessoas que possam, de alguma maneira, nos motivar e nos inspirar a desenvolvermos algo de especial ao longo da nossa história. E tudo isso se dá pelo fato de colocarem em ação a habilidade, a capacidade
que eles possuem. Sabe, é interessante porque grandes homens e mulheres surgiram e surgirão ao longo da história tão somente por terem a oportunidade e aproveitarem essa chance de colocarem suas habilidades à disposição do mundo em que vivem. Martin Luther King, sua oratória, sua capacidade de mobilização para desenvolver uma realidade social mais equilibrada, é aquilo que inspirou e tem inspirado milhares de homens e mulheres ao longo da história. Dons servem de plataforma para que, de alguma forma, de alguma maneira, possamos aplicar essas habilidades para que algo de especial seja gerado no meio onde vivemos. É verdade que muitos homens e mulheres usaram de suas capacidades de forma benéfica e outros nem tanto assim. Outros se permitiram ser usados de maneira negativa ou aplicaram suas habilidades de forma negativa ao longo de suas vidas e acabaram por prejudicar muitos homens e mulheres. Mas a verdade é que o servo de Deus recebe um dom, recebe um talento, recebe uma capacidade, recebe uma habilidade para que o reino do Senhor seja exaltado e edificado e cada vez mais o nome do Senhor seja glorificado. A pergunta que fica é: você já descobriu a sua habilidade, a sua capacidade, o seu dom, o seu talento? Às vezes o dom, o talento, a capacidade, a habilidade que Deus tem confiado a você, por vezes pode fugir do lugar comum, fugir da realidade que por vezes encaramos como natural. Deus, Ele quer usar você, a verdade é essa. Ele quer edificar cada vez mais a igreja dele por meio da sua vida, por meio do seu serviço, por meio da dedicação dos seus dons e talentos à disposição do reino do Senhor, para que cada dia mais e mais pessoas venham se achegar a essa igreja. Quais os dons, habilidades e talentos? Quando eu olho para esse texto, eu vejo essa igreja movida por habilidades e dons diversos, movida por pessoas que dispõem-se à ação do Espírito Santo, movida por gente que de fato se compromete com o Senhor e entende que ocupa um lugar no meio de toda essa engrenagem, para que cada vez mais essa engrenagem funcionando de forma equilibrada, mais e mais vidas venham ser alcançadas. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de desmontar um relógio, né? Quem gosta muito, inclusive tem gente aqui que admira e é apaixonada por relógio, né? É isso? Já desmontou um relógio? Eu me lembro que eu tenho uma memória fotográfica, vamos dizer assim, ou melhor não, né? É uma memória muito especial da infância, que por vezes meu pai pegava e ia trocar a bateria do relógio ou fazer manutenção. E como bom brasileiro, ele não sabia muito fazer isso. E o que acontecia? Soprava a peça. Porque eram detalhes, engrenagens minúsculas, mas que faziam parte do todo. E que o todo não funcionaria se de fato cada uma não fosse aplicada e desempenhasse de forma equilibrada o seu papel. A igreja é esse organismo. Você e eu fazemos parte de toda essa engrenagem. E cada um precisa ocupar o seu papel e trabalhar para que o todo funcione. Quando eu olho para esse texto, eu vejo essa diversidade, mas vejo também que a igreja é uma instituição, um organismo tão especial que nos concede o Senhor a graça de participarmos, que nessa igreja, nesse corpo, nessa engrenagem, todos têm um papel, todos são chamados a pertencerem a ela.
Não é formada apenas por pessoas que possuem habilidades especiais, capacidades notáveis, gente que, vamos dizer assim, de alguma maneira se destaca no meio da realidade do contexto social. A igreja é um lugar para todos pertencerem. Se você for comigo nesse mesmo texto, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, o texto vai dizer: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de só membro, mas de muitos. Sabe, a igreja ela é formada de muitos. Pessoas diversas que aplicam suas habilidades, dons e talentos na edificação desse reino. É como um quebra-cabeça. Quem já teve a oportunidade e gosta de fazer isso, sabe que a ausência de uma única peça não forma o todo. Talvez, e só talvez, ainda não tivemos o privilégio como igreja de alcançarmos a cidade para a glória do nome do Senhor, para a manifestação do Espírito de Deus sobre a nossa realidade. Ainda não alcançamos os nossos, ainda não fomos e não tivemos de fato o privilégio de vermos muitos se rendendo a Cristo Jesus, como nos dias da igreja primitiva. Talvez, só talvez, porque ainda tem gente que não tem ocupado seu papel nesse todo. A igreja é um lugar para pertencer. E quando eu me sinto parte disso, eu quero o quê? Quero atuar para que isso cada vez mais, esse organismo cada vez mais se desenvolva. A pergunta que fica é: você já encontrou o seu lugar? Você já tem, de fato, de alguma maneira, contribuído para aquilo que o Senhor deseja realizar e manifestar em nossos dias? Quando nós encontramos o nosso lugar no corpo e reconhecemos ou nos reconhecemos como necessários para que o outro seja completo, a manifestação do Espírito Santo de Deus se torna cada vez mais uma realidade em meio à igreja. Sabe por que a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, nós vemos que ela crescia exponencialmente? O que é um crescimento exponencial? O que seria um crescimento exponencial na empresa? O que seria um crescimento exponencial na sua vida privada, na sua vida financeira, na sua realidade econômica? É um salto. De fato, um crescimento além da medida, além da expectativa, incapaz sequer de ser mensurado, medido, calculado de forma equilibrada, sem que de fato ele seja plenamente concretizado. A igreja primitiva, ela crescia exponencialmente. Todos os dias a Bíblia fala que acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo o quê? Salvos. E por que ela vivia isso? Porque cada um ocupava o seu papel. A tarefa era compartilhada, realizada, desenvolvida por todos, porque cada um encontrava o seu lugar, entendia o seu papel, e ela caminhava em unidade. Unidade. Pode uma casa dividida subsistir? Casamentos divididos, cada um trabalhando em prol de um objetivo, em prol de uma missão, em prol de uma tarefa, esse casamento pode subsistir, ele pode ser desenvolvido? Não. Na empresa, quando há um pensamento diferente, quando há, vamos dizer assim, meio que um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, a coisa caminha, ela anda, ela se desenvolve? Na igreja da mesma forma. Essa igreja
que não vive essa realidade de unidade, eu não estou falando dessa, porque aqui em nome do Senhor Jesus temos caminhado em unidade e caminharemos cada dia mais, amém? Amém? Ah, melhorou o amém. Ainda foi meio fraco, mas tá bom. Mas essa igreja que deseja que o reino de Deus seja manifesto por meio dela e através dela, precisa entender a importância da unidade. Atos 2:42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam a essas práticas. Era um ideal compartilhado, era uma prática comum, era uma atividade desenvolvida por todos. Cada um se preocupava e de fato entendia a necessidade de caminhar em oração, no partir do pão, nas orações, no desenvolvimento do reino de Deus. Essa igreja em que cada um entendia a necessidade de ser um só em Cristo Jesus. Jesus disse o que certa vez sobre esse aspecto, sobre esse assunto? Ele disse o que? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus realizava sinais e maravilhas por meio da ação do Espírito Santo, debaixo da autoridade do Pai. Se desejamos ver cada vez mais a manifestação do Senhor sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso local de trabalho, precisamos entender o papel que nós somos chamados a desempenhar no reino, no corpo de Cristo, entender que nós pertencemos a um propósito e a um ideal maior e caminharmos juntos no desenvolvimento disso. Unidade. Juntos. A pergunta que fica: você tem de alguma maneira trabalhado para desenvolver essa unidade? Não são programas que geram unidade. Às vezes a gente pode até fazer um almoço de comunhão, não é bom? Amém? Almoço de comunhão, né? Crente, vocês estão vendo? Por isso que os outros falam que crente gosta de comer, né? Porque nessa hora o amém é até mais forte. Né? Fala um amém entusiasmado. Amém. Não vai demorar, não. Em breve nós teremos um almoço de comunhão. Amém? Amém, olha. Falei? Mas não é isso que gera unidade. Isso ajuda. Ajuda. Mas a unidade não vem de uma atividade. Ela vem de uma disposição. De uma intenção. De fato trabalhar para que isso seja uma realidade. Se eu desejo viver em unidade, eu vou pensar antes de falar, eu vou me preocupar e zelar pela vida do outro, eu vou trabalhar para que a comunhão seja cada dia mais uma realidade, eu não vou fazer nem fofoca, nem maledicência, amém? Amém. E aqui não tem ninguém que faz isso, amém? Eita, o primeiro foi mais forte. Caminharmos em unidade, juntos para a glória de Deus. A pergunta que fica: você tem ocupado o seu lugar? Você tem desenvolvido o seu papel? Você tem trabalhado para que a unidade se torne uma realidade? Entenda que se falta alguma peça nesse todo, a unidade, o organismo que é chamado para ser um só, trabalhando, se desenvolvendo, crescendo, avançando, de alguma maneira, esse organismo não desempenhará plenamente seu papel. Então, viva em unidade. Mas a igreja também, além de ser um lugar para pertencermos, para aplicarmos os nossos dons e talentos, as nossas habilidades, a nossa atividade cada vez mais para a glória de Deus, além de ser um lugar onde nós de fato somos chamados a vivermos em unidade, é um lugar também para a gente experimentar do privilégio de servirmos. Há muito de Deus reservado para nós quando nós servimos. Abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 21.
João 21, versículo 15. Amém? Diz assim o texto. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão, ou Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe, ou disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Gente, é um privilégio essa missão que confia o Senhor Jesus a Pedro. Cuidar dos cordeiros, das ovelhas, da igreja de Jesus. É verdade. Por vezes eu vejo gente falando sobre o serviço cristão, às vezes até mesmo pastores, né, falando que é muito difícil, é muito complicado servir o povo de Deus, tem tanta coisa que acontece, tem tanta gente que fala abobrinha, e é isso, aquilo outro. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de um pastor que abandonou a igreja, e agora ele estava, segundo ele, cultuando ao Senhor Jesus na sua casa, porque ele viu muita coisa errada. Aí a pergunta que fica é o seguinte: você e eu também vemos muita coisa errada no nosso local de trabalho, correto? Você e eu também vemos muitas coisas erradas no local ou na cidade onde estamos inseridos, correto? Muita coisa a melhorar, não é verdade? Você e eu também vemos muita coisa errada acontecendo no clube que torcemos, não é verdade? E por que a gente não abandona essas coisas? Vai viver no meio do mato, igual um eremita? Alarga o celular tem muita coisa ruim, não é verdade? Não é? Por que a gente não larga isso? Abrimos mão, por vezes, da igreja, mas não dessas coisas. Sabe por quê, amados? O nosso foco, por vezes, não tem estado no Senhor, e é verdade que pessoas são difíceis, não é verdade? Por quê? Porque pessoas são como nós, né? Você e eu somos pessoas especiais, amém? Amém? Mas a gente é difícil também, não é? A gente dá trabalho, não é verdade? Às vezes, até quando tudo vai bem, a gente arruma um problema. Não é? Está tudo bem. A gente gosta de um probleminha. Né? Eu me lembro que certa vez, ainda de manhã eu falei sobre isso, eu me lembro que certa vez um amigo falou, nossa, eu gosto tanto de um bicho de pé, olha, como tem gente maluca, né? Ele falou, nossa, estou com saudade de pegar um bicho de pé. Eu falei, miserável, né? Tanta coisa para arrumar, caçar um serviço. Mas a gente é assim. Quando está tudo bem, a gente estranha. E aí procuramos de alguma forma um problema. A igreja, amados, é esse local onde gente problemática se reúne para resolver problemas dos outros. Amém? Onde gente difícil se reúne para tornar a coisa mais fácil. Sabe, é difícil viver em igreja porque às vezes eu vejo no outro aquilo que eu faço. Eu vejo no outro o desafio que é meu. E sabe, às vezes eu olho isso e fico incomodado. E por isso, só por isso que às vezes eu quero deixar isso de lado. Porque quando eu olho o outro e me vejo nele, a imagem não é tão boa assim. Mas, amados, a igreja é esse local tão especial, porque Jesus chama a gente, assim como eu e você, como Pedro, no texto que nós lemos, para cuidar de gente.
Esse Pedro, lembre-se, que é aquele homem que viveu grandes coisas da parte de Jesus, mas aquele homem também que negou. Aquele homem que também confrontou Jesus, quando Jesus falou da sua missão, da sua tarefa, da sua morte, ele falou, não, você não vai fazer isso. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Arreda, Satanás. Esse homem que era oscilante, ora estava tudo bem, ora não estava tão bem assim, mas Jesus foi trabalhando, foi aperfeiçoando o Espírito, foi completando a obra, e esse homem se tornou uma grande referência do favor, da graça de Deus, nos dias onde ele viveu. Por quê? Porque ele ouviu o chamado de Jesus, você me ama? A pergunta é, amados, nós amamos a Jesus? Se nós amamos a Jesus, nós amamos essas pessoas pelas quais morreu Jesus. Nós amamos a Jesus, nós amamos esse corpo de Cristo, chamado igreja, que é de fato desafiador conviver, desenvolver cada vez mais equilíbrio nesse corpo, mas nós amamos esse corpo e trabalhamos para a edificação dessa igreja. A igreja é um lugar para nós pertencermos, é um lugar para nós caminharmos juntos, mas também é um lugar para nós experimentarmos o privilégio de servirmos uns aos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado aqui, né? E fala para ela assim, ó, eu estou aqui para servir você. Amém? É bom quando a gente chega num lugar, num comércio, num restaurante, e alguém chega, como posso servir você? Já passaram por essa experiência? Às vezes a gente nem quer comprar nada, só entrou para ver aquela roupa que a gente achou bonita, mas eu não vou nem comprar nada, mas a pessoa serviu tão bem, nos atendeu de forma tão especial, que a gente sai com sacola que a gente não sabe nem como vai pagar. Sabe, amados, o servir é um privilégio e é uma oportunidade de encontrarmos contentamento, alegria, satisfação. E como é bom quando a gente olha nos olhos daquele a quem nós servimos, e vemos alegria, enxergamos contentamento. Não é algo maravilhoso? Alguém chega para nós, que bom encontrar você aqui, que bom receber um abraço, que bom receber uma oração, que bom apertar a mão de alguém. Hoje tem gente que às vezes se achega à igreja do Senhor, que passou uma semana, 2, sem receber um abraço de alguém. E aí, de repente, você serve alguém com um abraço. Entenda, abraço é muito bom. Quem gosta de abraço? Olha. Quem não gosta, a gente vai te ensinar a gostar, em nome de Jesus. Mas abraço é muito bom, aperto de mão, cumprimento, né? É a expressão de carinho, de zelo, de cuidado para com o outro, é algo maravilhoso. Às vezes aqui é um lugar para você fazer isso, mas também para receber. Sabe, amados, a igreja é um lugar para pertencermos, para vivermos em unidade, mas também para experimentarmos o privilégio de sermos cuidados, de servirmos e de desenvolvermos a nossa habilidade, a nossa capacidade para a glória de Deus. A pergunta que fica, você já tem de fato identificado a sua habilidade, seu dom? Possivelmente aquilo que Deus quer usar você, ou a forma como Deus deseja usar você no corpo de Cristo, tem relação com aquilo que você ama fazer. Tem gente que ama cozinhar. Nossa, que ministério, gente. Eu tenho uma admiração especial por esse ministério. Tem gente que ama receber bem as pessoas. Tem gente que ama cumprimentar, abraçar. Tem gente que ama fazer cartaz evangelístico. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma pessoa que foi usada aqui na cidade, pintando dizeres bíblicos em placas e espalhando pela cidade aí. Alguém já
compartilhou comigo essa história aí. Olha, que maravilha. Minha letra é horrorosa, amados. Se eu tivesse que fazer algo especial para o Senhor dessa forma, meu Deus. Graças ao Pai que tem gente que faz isso bem feito. Há uma diversidade de dons e habilidades. Você é chamado para desenvolver o seu. Amém? Porque a igreja é o lugar para isso. Para habilidades e dons serem explorados, desenvolvidos, aplicados para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar? Eu peço a você, nesse tempo, que ore de forma especial, colocando a sua vida diante do Senhor e pedindo: Senhor, me ajude a identificar o lugar, a área onde o Senhor deseja me usar. A igreja é um lugar para pertencermos. Senhor, me ajude a identificar a área onde o Senhor deseja me usar, mas me ajude também a trabalhar de forma mais intensa para viver em unidade. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que quanto mais estamos juntos, mais, de fato, praticamos e desenvolvemos unidade. Se você não está junto, não valoriza essa oportunidade, possivelmente a unidade não será um privilégio que você há de desfrutar. Unidade vem do relacionamento. Se talvez o Senhor tenha falado ao seu coração acerca da importância de desenvolver unidade, ore nesse tempo. Senhor, de que maneira o Senhor, de fato, deseja trabalhar na minha vida para que a unidade seja cada vez mais uma verdade na minha história, no meio do corpo de Cristo. Talvez você ainda não tenha tido o privilégio de servir pessoas, a oportunidade de experimentar esse privilégio tão especial. Ore nesse tempo: Senhor, me dê oportunidades. Há tanto a ser feito, tanta gente a ser, de alguma forma, assistida, atendida. Usa-me, ó Pai, usa-me. Eu quero de alguma maneira servir, eu quero de alguma forma experimentar desse privilégio. Eu quero de alguma maneira abençoar a vida de outras pessoas, porque o Senhor tem me abençoado tanto. O Senhor tem feito tanto. O Senhor tem realizado tanto sobre a sua vida. E ainda tem muito o Senhor a realizar, a fazer sobre a sua vida. Peça a Ele nesse tempo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos aqui como igreja do Senhor para agradecê-lo a oportunidade, o privilégio de sermos feitos corpo, família de Cristo Jesus. Te agradecemos o privilégio, a oportunidade de fato sermos advertidos, orientados pela Tua palavra, acerca, ó Deus, do quanto nós devemos de fato trabalhar para caminharmos juntos em unidade, servindo a Ti, servindo pessoas. Ó Deus, portanto, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha cada vez mais nos orientar, falar ao nosso coração, revelar aos Teus filhos e filhas o quanto o Senhor deseja usá-los, a área em que o Senhor deseja usá-los. Existem tantas áreas ainda a serem trabalhadas pela Tua igreja, tantos ministérios, ó Pai, que ainda precisam ser desenvolvidos, despertados, tantas pessoas que ainda serão alcançadas e de fato precisam ser alcançadas pela habilidade, pela capacidade, pelo dom e talento que o Senhor tem confiado a cada um aqui. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, que venha do Senhor, por meio da ação do Teu Espírito, esse tempo de despertar, de olhos e ouvidos abertos ao mover do Senhor, ao mover do Teu Espírito.
e que possamos juntos, ó Pai, em unidade, caminharmos para a glória do Senhor. Ó Deus, visita cada um dos teus filhos em suas dúvidas, em suas frustrações, em suas dores e labores, ó Pai. Eles venham de fato receber do toque, da ação do Espírito Santo do Senhor nesse tempo. E que essa unção, que esse toque venha tratar, aperfeiçoar a tua obra sobre essas vidas. E que restaurados, juntos, possamos cada vez mais caminhar para a glória de Deus. Guarda cada vida aqui, cada casa, cada família. É isso que nós oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus.